Olá, meus irmãos, tá tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar, trazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo 33. Seu título, Recapitulações. Nós vamos fazendo a leitura e tecendo alguns comentários a respeito dessa mensagem de hoje. Vamos lá. Recapitulações. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. Aqui nesses 3 primeiros parágrafos, o nosso querido Emmanuel vem nos falar que à medida que os séculos vão avançando, vão passando, os homens continuam revivendo todo o tipo de comportamento que eles necessitam retificar, que eles necessitam melhorar na sua vida, ou seja, retirar, tipos de negatividade, tipos de estacionamento nos prazeres da vida, como nos disse João naquela citação, ele diz, porque amavam mais as glórias dos homens, ou seja, do que as glórias de Deus. A gente ainda está muito agarrado nas coisas da matéria. Não estamos procurando desenvolver os ensinamentos de Deus dentro de nós. Por isso ele está falando que nós revivemos com os resplendores e decadência. Então, ainda repetimos os mesmos erros que fazíamos no passado. Ainda hoje é assim. Felizes daqueles que já estão tomando uma outra direção na sua vida. E diz aqui que o mundo fornece a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. É o que a gente vê. Tanta negatividade, tanta maldade humana, tanto orgulho ferido, tanta maldade que víamos outrora, ainda presenciamos nos nossos dias. Seguindo, a força e o direito caminham com alternativa de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Ou seja, embora a gente esteja avançando em conhecimento, a nossa mente esteja se desenvolvendo intelectualmente, moralmente a gente não está fazendo esse trabalho. Que diz aqui que a força e o direito caminham com alternativa de domínio. Ou seja, a força dá poder, dá direito de fazer o que quer. Quando nós não temos um desenvolvimento moral, quando nós não procuramos desenvolver o amor, o respeito, as virtudes, transitar no caminho do bem, essa força e esse direito,
né? Que são duas coisas que, se a gente usasse para o bem, só iria nos auxiliar, só iria nos fazer pessoas melhores. Elas só trazem prejuízo para a nossa elevação, para o nosso adiantamento. E aí nós continuamos fazendo recapitulações de situações que nós vivenciamos no passado. E trazemos e trabalhamos essas mesmas negatividades no nosso presente, né? Como fala aqui, o espírito humano, a seu turno, considerado isoladamente, né, demonstra recapitular as más experiências. Ou seja, continuamos a trabalhar essas situações ruins na nossa vida, após alcançar o bom conhecimento. Ou seja, apesar de já termos conhecimentos, não sermos mais aqueles seres ignorantes do passado, que trabalhávamos muito mais pelo lado do instinto, hoje, apesar de todo o conhecimento que nós já adquirimos, ainda continuamos marchando na mesma situação de outrora. Por isso que nós estamos aqui, batendo esse papo, para ver se nós damos um norte na nossa vida, né? Se nós passamos a olhar um pouco mais para dentro da gente e trabalhar esse lado espiritual que a gente tanto necessita para avançar na nossa caminhada. Continuando. Como esclarecer a anomalia? Uma pergunta para a gente fazer, para nós mesmos. A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Ou seja, apesar de nós estarmos buscando a paz na vida e a estabilidade, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Não entendemos que a paz do mundo começa dentro de nós. Não é verdade? A partir do momento que a gente entender que a ajuda que nós podemos dar àqueles irmãos que estão fazendo coisas altamente erradas, é nós darmos o nosso exemplo através do nosso comportamento, com respeito, com paz, com amor a esses irmãos, né? Aí ele segue aqui falando: importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Ou seja, são situações, são comportamentos nossos, a gente está incluído nisso, porque nós estamos reencarnados nesse planeta. Quantos milênios nós já vivemos aqui? Há quanto tempo nós estamos aqui marchando, repetindo as mesmas situações na nossa vida? Então o Emmanuel ele vem nos lembrar aqui que através de múltiplas existências a gente tem amado mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. Mais a mamão do que a Deus, né? Então ele vem estabelecer isso, que a gente precisa mudar a direção, olhar para dentro de nós, identificarmos aquilo que nós estamos fazendo ainda de errado. Naturalmente que não somos espíritos perfeitos, que se fôssemos perfeitos, espíritos puros, não estaríamos mais aqui. Mas a nossa tarefa, a nossa obrigação é estar sempre nos vigiando, sempre olhando a nossa conduta no nosso dia a dia, para podermos retificar os nossos erros, deixando de errar em determinadas situações da nossa vida, para que a gente possa avançar. Essa é a proposta desse capítulo, né? Olhar um pouco mais para dentro do que ficar olhando para fora. E já está claro que essas coisas que a vida nos oferece, essas coisas, os prazeres da vida, eles não vão resolver o nosso problema de iluminação. Muito pelo contrário, vai permanecer com a gente nas sombras. Não é verdade? Aí seguindo, inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo,
mas é o dia que já se foi, não é? Não adianta a gente falar, já vou mudar, coisa e tal, fazer meditação, entrar em determinada religião, dizer, olha, eu sou isso, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou um católico fervoroso, eu trabalho na casa religiosa. Não adianta a gente fazer isso. O que adianta é fazer uma mudança interna, né? Olhar para dentro de nós e ver o que a gente já fez de errado e se a gente ainda anda fazendo. A mudança é pessoal de cada um de nós. Então não adianta a gente achar que já melhoramos porque estamos numa religião, porque aparentemente estamos tentando nos comportar de uma forma decente. E nas entrelinhas, o que a gente ainda anda fazendo? É preciso que a gente tenha essa consciência. Aí fala aqui, na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos, no crepúsculo cheio de sombra. Não é? Então, é importante que haja transformações da parte da gente, para que a gente possa realmente sair dessas sombras. Foi o que eu falei anteriormente, né? A gente aparentemente a gente se refugia em determinadas religiões ou em determinados comportamentos, né, que mostre para o mundo que a gente fez algum tipo de transformação, que a gente está melhorando, mas será que a gente realmente está fazendo alguma modificação para sair das sombras? Será que as sombras ainda estão reinando, fazendo parte do nosso interior? Né? Esse tipo de situação só nós mesmos é que sabemos. Quem está do lado de fora não tem ideia do que está se passando por dentro. Não é verdade? A gente mal conhece o nosso interior, a nossa mente, a nossa capacidade. Que dirá a gente ter noção do que o outro pensa, da mudança que o outro está fazendo na sua vida. Então, como eu falei anteriormente, isso é um trabalho de cada pessoa, um trabalho íntimo de cada um de nós. Jesus está sempre colocando na nossa mão a sua misericórdia, né? As ferramentas, através dos seus ensinamentos, para a nossa melhora. Agora depende da gente. Então é necessário que a gente tenha consciência das coisas que estamos fazendo de errado na nossa vida e trabalhemos de forma árdua para exercer as modificações que nós estamos realmente necessitando, né? Aí fechando aqui a nossa lição. Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Olha aí a pergunta. E que a gente fez de todas as oportunidades que a gente está recebendo para crescer, para avançar na nossa vida? O que nós estamos fazendo? Se ainda estamos estacionados, os mesmos erros de outrora. Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E os homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez, né? Então, é necessário que a gente tenha consciência das oportunidades que chegam diariamente na vida da gente. Porque nós não estamos sozinhos. A espiritualidade de luz, os espíritos que trabalham, né,
junto de cada um de nós, estão sempre nos dando oportunidade, estão sempre colocando as soluções diante de cada um de nós. Agora a gente precisa trabalhar, porque essa pergunta sempre chegará através da nossa consciência. O que nós estamos fazendo para a nossa vida? O que nós estamos fazendo das oportunidades que nós estamos recebendo a cada momento para avançar? Tá bom? Fica aí essa lição para a nossa reflexão, tá? Venho mais uma vez pedir para vocês deixarem o seu like, deixa o like aí no nosso canal, que o seu like ele é muito importante para o nosso trabalho. Acione o sino de notificações para receber o nosso material toda vez que aqui nos encontrarmos, e compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece e entende que esse trabalho vai levar algum tipo de bem para ela. Tá bom assim, meus irmãos? Nós vamos ficando por aqui. A qualquer momento estaremos de volta para mais um bate-papo fraterno. Que Papai do Céu continue nos envolvendo, que Maria Santíssima continue iluminando nosso espaço e Nosso Senhor Jesus Cristo continue fortalecendo a nossa caminhada. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, meus irmãos.